Fala galerinha, bom dia para vocês. Então, hoje é aula remota e eu decidi trazer uma explicação bem rapidinha, bem simples do assunto que a gente está estudando, né? A gente está estudando, lembrando que é o conteúdo de frações e, além de estudar o conteúdo de frações, atualmente a gente está estudando sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Hoje eu vou falar sobre a simplificação de frações. Beleza? Então, o que há de interessante na simplificação de frações, tá? O que é que a gente está procurando fazer nessa simplificação? Primeiro, a gente tem que recordar o que é uma fração. Todo mundo está lembrado que na fração existe o número que fica em cima e o número que fica abaixo, né? Que são os ditos numerador, aquele que fica em cima, tá? Numerador. E o que fica embaixo é o denominador, certo? Denominador. Tudo que você já conhece, ok? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com essa ideia de simplificação de frações, a gente quer encontrar uma maneira reduzida dessa nossa fração. E como seria essa maneira reduzida? Que vai receber um nome especial, já vou falar qual é. Seria o seguinte, primeiro, vamos pensar o seguinte. Se eu tiver essa fração aí que está em cima, 4 décimos, certo? Nessa fração, a gente tem dois números que são pares, né? E sendo pares, a gente pode dividir eles por 2, ok? Então, se eu dividir o 4 por 2, eu vou ter o resultado 2. E o 10 dividido para 2, 5, ok? Eu não posso continuar mais essa divisão aqui, porque o número 2 não é possível dividir por outro número que não seja 1 ou 2. E o 5 também, não dá para dividir por um número que não seja o 5 ou 1, né? Eles são números primos. Então, quando eu chego aqui nesse final, né, que eu não consigo mais dividir nenhum deles dois pelo mesmo número, né? Então eu tenho o que é chamado de fração irredutível, tá? Fração irredutível. Ou seja, não é possível mais reduzir essa fração, né? Ela chegou ao máximo de simplificação que a gente conseguiria com ela. Então, a ideia geral de simplificar frações é justamente chegar a um ponto que a gente não consiga mais dividir. A gente não consiga mais simplificar essa nossa fração, tá? Outro exemplo seria o seguinte, ó. Eu posso ter aqui o número 30 sobre 40, né? Se eu observar, os dois números, eles são números pares. Logo, eu consigo dividir eles por 2. Eu sempre recomendo você começar a sua divisão por 2. Mas pode ser, por exemplo, um número que seja dividido por 3, por 4, por 5, então vai depender da situação. Mas se você vê que os dois são pares, começa por 2, tá? Então, ó, 30 dividido para 2, 15. 40 dividido para 2, 20. E aqui eu cheguei a um ponto em que eu não consigo dividir o 15 e o 20 mais por 2, porque o 15 não é divisível por 2. E o 20 ele até pode ser. Só que aí eu tenho que fazer uma divisão em que seja contemplado tanto numerador como denominador. Então o próximo número que eu posso utilizar seria o 3, seria o 4 ou o 5. Mas aí eu tenho que observar o seguinte, dá para dividir o 15 por 3? Dá. Dá para dividir o 20 por 3? Não dá. Então o próximo número seria somente o 5, porque são números que são terminados ou em 0 ou em 5. E aí sim, aqui eu consigo dividir os dois números por mesmo valor. 15 dividido para 5, 3. 20 dividido para 5, 4. Então aqui eu chego de novo a uma fração irredutível. Por quê? O 3 só pode ser dividido por 3. E o 4 só pode dividir por 2, ou por 4, ou por 1, né? E o 3 também não pode dividir por 1. Só que como eu tenho que encontrar um valor... Então, aqui eu não consigo mais dividir. Porque ó, o 3 só dá para dividir por 3 ou por 1. O 4 só é possível dividir por 4, por 2 e por 1. Mas eu tenho que encontrar um valor que seja plausível para os dois, que seja possível para os dois. E não há nesse caso. Se fosse o número 1, eu só ficaria repetindo a mesma fração. Mas aqui como não há um divisor para ambos ao mesmo tempo, a gente chega de novo a uma fração irredutível, certo? Então, se a gente fosse definir, né, falar o que é a fração irredutível, né, um termo mais genérico, né, seria quando as frações, quando a gente encontra frações que não conseguem ser mais simplificadas, que a gente não consegue mais reduzi-las, né? Então, podemos botar assim, são as frações em que não é possível, mais simplificar, certo? São as frações que não é possível mais simplificar, certo? Isso aqui seria uma definiçãozinha simples, uma maneira de pensar essa fração, tá? Então, se a gente fosse também definir como se executa, né? Como é que a gente faz essa simplificação? O que é que a gente tem que fazer, né? Então, seria, devemos escolher um divisor comum ao e denominador e dividir quantas vezes for possível, tá? Então seria essa a forma de fazer, certo? Beleza? Só mais uma dica aqui interessante. Quando a gente faz a simplificação de fração, a gente também tem caminhos mais curtos. Por exemplo, aqui, eu tenho essa mesma fração aqui, ó, 30 sobre 40. Perceba que ela
essa fração, ela tem o número 30 e o número 40, que são números que são múltiplos de 10. Ou seja, eu posso já, de cara, escolher o número 10 e simplificá-los. Olha só como fica mais fácil. 30 dividido para 10, eu já sei que é 3. 40 dividido para 10, 4. Posso até ir por outro caminho também. Se eu achar mais fácil, dividi-las por 5, né? Primeiro eu quero começar por 5. Então, quanto seria 30 dividido para 5? E também, né, o 40 dividido para 5. Então, 30 dividido para 5 daria o 6 e o 40 dividido para 5 daria 8. Aqui, eu conseguiria fazer de novo a simplificação, porque todos são dois números pares. E aí é possível fazer a simplificação mais uma vez, que teríamos 6 dividido para 2, 3. 8 dividido para 2, 4. Chegando ao mesmo resultado, porém com passos diferentes nessa execução, tá? Beleza? Espero que tenham compreendido esses termos, né? É o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. E eu vou deixar aí alguns exercícios, alguns exemplos para vocês tentarem resolver também, seguindo esse mesmo padrão de resolução, certo? Ok? Então é isso, pessoal, certo? Espero que tenham gostado, que tenha sido fácil de entender, certo? A simplificação de frações é justamente fazer isso, tá? Transformá-la em uma fração irredutível, em que a gente não consiga mais simplificar além do que a gente já tinha feito, certo? E quantas vezes for necessário, você vai fazendo, tá?